Olá, seja muito bem-vindo então à nossa aula número 2, tá? Nessa aula número 2 eu vou falar sobre CMV, que é o custo de mercadoria vendida, tá? Isso especificamente de pizzas, tá? CMV é feito para outros tipos de produtos também, nós vamos focar somente nas pizzas. E vou falar também um pouco sobre ficha técnica. É claro que esses dois assuntos são um pouco mais abrangentes, então dentro deles eu vou ter que falar mais algumas coisinhas aí que eu vou complementar. Mas enfim, vai começar a dar a primeira base para que você faça o acompanhamento administrativo da sua pizza, da sua pizzaria. Bom, vamos lá. CMV para pizzas, tá? Na prática, é o que nós vamos ver agora. CMV vai ser uma equação bem simples da gente resolver, tá? Então, ó, só para ficar claro, CMV, tá? CMV igual custo de mercadoria vendida. Ou seja, nós vamos ter que saber quanto custou cada mercadoria que nós vendemos, tá? Isso vai ser uma média, tá? Vai ser um valor que você vai tirar com base em tudo que foi vendido durante o período. Que no caso a gente vai trabalhar com o mês, né? Como que nós vamos chegar no CMV da nossa pizzaria? Então vai ser uma equação bem simples, tá? Nós vamos fazer o estoque inicial, ou seja, nós vamos fazer o inventário para saber qual é o nosso estoque de insumos, de ingredientes que nós temos para preparo dessas pizzas. Nós vamos somar o estoque adquirido, o estoque comprado no período de cálculo, ou seja, a gente vai trabalhar, como eu disse, num período de 30 dias, nós vamos abrir então, vamos supor que seja um mês completo, no dia 1º, eu vou ter que calcular em valores quanto eu tenho de estoque inicial. Estoque são os insumos para preparo de pizzas. Então, eu vou somar tudo que já está pago e vou colocar lá como estoque inicial. Cada item que você tem no seu estoque tem que ser contado, tá? Por isso que tem que ser feito o inventário. Tudo que durante o mês, vamos supor que a gente estiver falando de setembro, que é o mês que praticamente acabou de começar, tá? A gente teria que somar aqui tudo que foi comprado nesse período, de 1 de setembro até o último dia de setembro, até o dia 30, que nós vamos calcular. Tudo que eu comprei e repus. Então, se eu tenho 10 bags de molho, eu tive que comprar mais 20 durante o mês, ele vai entrar nesse cálculo aqui. Então, no dia 1º eu vou fazer o inventário, saber quanto que eu tenho de estoque inicial. No último dia do mês eu vou ter que fazer uma planilha de tudo que eu adquiri nesse período, que é o estoque comprado no período, e eu vou fazer menos o estoque final. O que significa? Que eu vou ter que fazer novamente o inventário, saber o que eu tenho agora em valores no meu estoque, tá? Então, se eu tinha lá R$ 4.000 no estoque inicial em produtos, eu vou adquirir mais R$ 10.000, por exemplo, vou até escrever aqui, eu tinha 4.000, tá? Eu adquiri mais 10.000, e aí, no fechamento, no último dia do mês, eu tenho lá um estoque de 3.000. Essa é a minha conta de quanto foi que eu utilizei de insumos nesse mês de setembro. Isso é um exemplo, tá? Tô dando só um exemplo numérico. Então, ó, 4.000 meu estoque inicial, ou seja, aquilo que eu tinha quando eu comecei o mês. R$ 1.000, tá? Opa, eu coloquei 1.000, mas R$ 10.000, tá? Foi o que eu comprei durante o mês, aquilo que eu repus. E eu excluí o que eu tinha no final, tá? No último dia, os R$ 3.000. Então, qual foi o CMV? Nós vamos calcular a partir dessa fórmula. Então, olha, eu tenho 4.000 inicial, mais 10.000 adquirido, 14.000, tá? 14.000 de compras. E aí, eu tenho no final uma sobra, né? Eu ainda tenho na minha prateleira R$ 3.000 em produtos, ou seja, dos 14 eu vou tirar 3, eu tenho então um investimento no mês de setembro de R$ 11.000. Foi isso que eu gastei com compra de insumos para minha pizzaria, tá? Isso tudo em cálculos hipotéticos, vamos lembrar sempre isso, tá? Então eu tenho aqui a fórmula resolvida. Como que eu vou achar agora o CMV, o custo médio da mercadoria vendida da minha pizzaria? Simples, agora que eu tenho esse valor, eu simplesmente vou pegar o valor que eu tinha, tá? Que eu tenho, né, investido nesse mês, e vou dividir pela quantidade, tá, de pizzas vendidas, tá? Então eu vou até fazer aqui, ó. Quantidade de pizzas vendidas.
Pronto. Vamos supor então que eu vendi, vamos dar um exemplo numérico aqui só para ficar mais fácil, 200 pizzas, tá? Então eu vou fazer aqui 11.000, tá? Dividido por 200. Aí a gente vai chegar no cálculo do CMV. Então vamos lá, eu tenho 11.000 reais, tá? 11.000, eu vou dividir pelas 200 pizzas que eu vendi no mês. Eu tenho um cálculo então de R$ 55,00, que é o CMV, custo de mercadoria vendida. Significa que para cada pizza que eu vendi, eu gastei R$ 55,00 para produzir, tá? Como eu fiz um cálculo hipotético, eu nem pensei nesses números antes, é claro que seria inviável que uma pizza custasse R$ 55,00 somente de insumos, tá? Foi um cálculo mesmo hipotético, eu poderia dobrar isso daqui, poderia aumentar essa quantidade. Eu até vou corrigir para vocês para facilitar aí o entendimento, né? Então se a gente pegar aqui 11.000 reais, tá? E eu vendi 500 pizzas no mês, aí eu vou ter um CMV de 22, tá? 22 reais. Significa então que na média, tá? Na média, cada pizza vendida custou 22 reais somente em insumos. Pronto. Esse é o CMV. Tá? Esse é o tão famoso aí que o pessoal fala. Há uma tendência de que esses dados hoje sejam calculados, que sejam considerados, porque ele vai ter muita influência na administração da sua pizzaria, tá? Aí eu falo para você, esse cálculo, ele me dá uma base real para precificar a minha pizza, ele me dá uma base real de margem de lucro, ele não dá, tá? Não dá. O CMV ele vai servir para algumas coisas que agora nós vamos verificar. Então aqui eu tinha feito até uma legenda das minhas abreviações, né, das fórmulas, para vocês entenderem, tá? Então estoque inicial, estoque comprado no período, estoque final. Tá? Os dados a serem coletados, então, com o CMV. Primeiro, quanto realmente foi gasto com insumos naquele período? Ou seja, a gente está considerando um mês. Nós vamos fazer um comparativo com o faturamento bruto da empresa, tá? Isso é, se a empresa gastou, né, nesse cálculo hipotético, 11.000 reais de insumos e ela tem um faturamento bruto, ou seja, tudo que foi vendido de 50.000 reais, a gente já tem um comparativo. Por quê? Porque uma coisa vai ter que caber dentro da outra e vai começar a ir para a utilidade, né, para o passo número 3, que seria a possibilidade de linkar com outras planilhas. Ou seja, tá, nós vamos usar esses dados para linkar com ficha técnica, com faturamento, enfim, são vários fatores aí que nós vamos utilizar juntos. Então nós vamos fazer esse comparativo do faturamento bruto da empresa já para ter uma noção se está cabendo lá dentro. Tá? Se minha empresa vendeu 20.000 reais no mês de faturamento bruto e gastou 11.000 de insumo, opa, peraí, tem alguma coisa errada, porque você ainda tem muitos outros custos, tá? Os custos que são de operação, de funcionário, de energia, enfim, são vários outros que vão influenciar no seu faturamento líquido da empresa. Então, ele vai basicamente te dar a base real de quanto você gastou com insumo, comparativo do faturamento bruto com o faturamento bruto da sua empresa e a possibilidade de linkar com outras planilhas. É fácil de fazer, tá? O CMV não é uma coisa difícil. Automaticamente, quando você faz o CMV, qual que é o melhor efeito colateral que ele traz? Ele vai gerar a obrigação, tá, de você fazer inventário e controle de capital de giro, tá? Então o inventário é exatamente aquilo que eu falei para vocês lá em cima, é o quanto você tem de estoque de insumos, tá? E para comprar esse estoque é necessário o quê? Capital de giro. Então nós vamos ter que abranger esse assunto agora para ficar mais claro o entendimento, tá? Então agora eu fiz aqui uma anotação, tá? Que é para lembrar que a equação do faturamento bruto, tá, deduzido do custo de mercadoria vendida, tá, ele não vai refletir o faturamento líquido da empresa, tá? Não é isso. Então se a empresa tem um faturamento bruto, como eu disse, 50.000 e ela teve gastos de 11.000 com os insumos, tá? Se eu fizer essa fórmula rapidamente, faturamento bruto menos esse
esse valor investido, não vai retratar o faturamento lucro da empresa. Isso porque aqui não está sendo calculado os custos que são os operacionais, né? Aluguel, água, luz, telefone, enfim, todos os outros. Então o CMV nunca vai dar essa base para você, tá? Se é isso que você está buscando, isso aqui não é uma coisa tão simples assim de se fazer e não é só com o CMV que nós vamos conseguir. Bom, quando que o CMV não funciona muito bem, tá? Não é que não funciona muito bem, é um pouquinho mais complicado. E eu tenho essa característica na minha pizzaria, tá? É a casa que oferece rodízio de pizzas. Isso porque, se eu trabalho somente com pizzas à la carte e entrega e delivery, eu tenho como fazer o CMV e eu vou saber a média de custo de cada pizza que eu entreguei. Mas o rodízio não, porque eu não tenho uma média que não seja tão variável de consumo, tá? Mesmo que eu faça uma estatística de quantas pizzas em média uma pessoa consome no rodízio e use isso tudo para calcular, não vai funcionar, tá? Então ele não vai retratar a realidade, porque não dá para mensurar quantas pizzas saíram por se tratar de rodízio, tá? E se tratar de que a pessoa come à vontade, tá? Sem um limite. Mas o que eu posso fazer? Quando eu tenho essa característica, que é o meu caso, eu posso considerar o rodízio como uma mercadoria, ou seja, eu vou utilizar na média, tá? No CMV, uma pizza vendida vai ser considerada, vai ter o custo considerado tanto quanto um rodízio vendido, mesmo que a pessoa coma meia pizza no rodízio ou coma 3 pizzas, tá? Então, dá para considerar o rodízio como mercadoria, mesmo que a quantidade de pizzas possa variar. Os efeitos, tá? Entrando em cálculo de média, que seria o CMV mesmo, vai alterar o valor quando fizer o cálculo de uma pizza, tá? Então, ou seja, claro que o consumo no rodízio ele é muito mais variável, ele nunca vai bater certinho uma pizza consumida por pessoa, em média. Vai dar uma bagunçada, resumidamente, nesse cálculo. Mas tudo bem, tá? É importante fazer mesmo assim. Todo desperdício de insumo, né, nesse período, ele é computado, tá? Isso por quê? Porque você teve lá o custo, tá, de comprar esses insumos. Então, se ele não foi transformado em pizza, ele virou desperdício, ele estragou, aí ele vai entrar também e você vai conseguir acompanhar e saber que você está pondo dinheiro no lixo numa forma numérica e estatística. Bom, aí nós vamos entrar na definição do capital de giro, tá? Bom, capital de giro, eu até peguei uma definiçãozinha pronta para você entender o que é. Muita gente, parece não, é muito simples, mas muita gente não faz realmente a consideração exata do capital de giro, e isso também dá um certo problema para você organizar a sua empresa, tá? Capital de giro, tá? Ou em inglês, como ele foi conhecido, que é working capital, é uma quantia de dinheiro disponível para sua empresa comprar insumos e arcar com isso até que essa mercadoria seja produzida e vendida. Ou seja, para você vender a pizza, você tem que ter os ingredientes lá prontos à disposição para que ela seja feita e então vendida. Enquanto essa mercadoria não sai, é o dinheiro que vai ficar lá empregado nisso. Você comprou, foi lá para sua prateleira e esse dinheiro só vai retornar quando a pizza for vendida e aquele insumo for utilizado, tá? Vale também lembrar que o capital de giro, ele serve também para segurar, para arcar com as vendas parceladas pela loja, tá? E não é muito típico pizzaria parcelar uma pizza, tá? Pode ser que tenha gente que trabalhe assim, mas não é muito típico. Se você parcelar a pizza vendida em 2 vezes, 3 vezes e for pela loja, né, você for receber isso a prazo, quem vai ter que segurar esse prazo é o capital de giro também na empresa. Muito mais complexo daí para você administrar, tá? Como não é muito típico de pizzaria parcelar, eu nem entrei muito em detalhes quanto a isso. Bom, na pizzaria, como nosso assunto é bem específico, o que abrange no capital de giro, tá? No nosso capital de giro? O que você pode considerar dentro dele a ser comprado? A farinha, a mussarela, a calabresa, presunto, as caixas das pizzas, o orégano, a azeitona, etc. Tudo que você utiliza para fazer uma pizza, tá? Isso de custo dela, de produtos nela, tá? O que o capital de giro não paga, tá? O que ele não
considera? Ele não vai pagar contas de água, energia, telefone, tá? Gás, de repente. Ele não paga funcionários, ele não paga despesas com combustível, ele não paga nada disso, tá? Esses são os custos operacionais da sua empresa. Então o capital de giro não tem nada a ver com isso. O capital de giro só vai arcar mesmo com os insumos que estão comprados e à disposição para que seja montada uma pizza. Bom, capital de giro de terceiro, tá? Capital de giro de terceiro, ele não é abrangente até que ele seja efetivamente pago. É mais difícil de administrar, tá? Eu já citei isso na aula anterior, tá? De como a gente pode trabalhar com capital de giro de terceiro. Capital de giro de terceiro, basicamente, é quando você compra um insumo, tá? Compra um insumo e recebe prazo de pagamento. Seja ele por boleto, cartão de crédito, cheque pré-datado, etc. Então, se eu pego os meus insumos da pizzaria e compro de uma empresa que me dá um prazo para pagar no boleto, por exemplo, eu não tenho que dispor do dinheiro para aquele insumo estar na minha prateleira. Então, automaticamente, enquanto eu não pagar esse boleto, ele não é considerado capital de giro, tá? Se você, então, trabalha com capital de giro de terceiro, mesmo que parcialmente, aí você vai ter que considerar tudo isso. Quando você fizer o inventário, você precisa saber o que você tem e o quanto ainda você deve dele, tá? Aí para você chegar no cálculo real de quanto você tem empregado ali de capital de giro. É um cálculo mais complexo, mas se você parar para pensar, não é difícil de fazer também, você vai ter que fazer isso na sua pizzaria. Eu já dei esse conselho na aula anterior, que é: cuidado com o capital de giro de terceiro, tá? Quando você trabalha com capital de giro de terceiro, se você tem uma queda nas vendas, automaticamente talvez você use recursos do seu capital de giro para suprir algumas contas básicas da sua empresa, porque você está sem caixa. E aí você destrói o seu capital de giro, possivelmente fica devendo e acaba caindo num buraco muito difícil de sair. Então eu não aconselho que você utilize capital de giro de terceiro, a menos que você saiba muito bem o que você está fazendo e que sua pizzaria já esteja sólida o suficiente, tá? O capital de giro precisa ser amplamente monitorado. No fechamento do mês, ele precisa ser calculado e reposto, tá? Então, basicamente, quando você faz o CMV, você já vai ter isso daqui facilmente nas mãos, tá? Então, você vai fazer uma fórmula simples, tá? É o valor do seu capital de giro, tá? Ele vai ser o capital de giro atual, aquele que você tem, tá? E ele vai deduzir o valor do seu capital de giro nominal, aquele que você deveria ter. Atual menos o que você deveria ter. E esse vai ser o capital de giro que você tem atualmente na sua empresa. Então, essa fórmula, tá? Vamos lá. Deixa eu até ver se eu coloquei. Não coloquei aqui embaixo. Então nós vamos transformar isso aqui em exemplo prático, tá? O valor do seu capital de giro. Vamos supor que você empregue na sua pizzaria R$5.000 de capital de giro. Tá? Isso é o valor que você já dispôs na sua empresa de capital de giro. Pronto. Esse é o valor que você tem ou deveria ter na sua pizzaria. No fechamento do mês, você vai ver o quê? Você vai ver quanto você tem, vai fazer aquele inventário, qual que é o capital de giro atual em mercadorias que está disponível na sua empresa, tá? Então vamos supor que você somou lá todos os itens que você tem à venda e você chegou à conclusão que você tem R$2.500 em produtos lá, final do mês, tá? No final do mês. Pronto. Agora você vai deduzir qual que é o valor que você tinha empregado no capital de giro, tá? Que no caso é 5.000. Então nós vamos fazer menos R$5.000, tá? Menos 5.000, que é o valor que você tinha determinado e já empregado na sua pizzaria. O que significa? Que o saldo do seu capital, tá? Nesse fechamento é de menos R$2.500. Por quê? Você tem 2.500, mas você começou o mês empregando 5.000. E aí você tem 2.500 negativos no final do mês. Para que isso serve? Quando você fizer o fechamento da sua empresa, você vai lá pagar
todas as contas e vai saber se sua empresa deu lucro ou não deu lucro, isso contando que você já pagou o seu próprio salário, seu prolabore. Você ainda tem que tirar R$ 2.500, tá, daquele faturamento e repor no capital de giro. Você vai guardar esses 2.500, seja em dinheiro, ou você vai imediatamente comprar mais mercadorias e vai repor até que ele volte a ser um capital de 5.000 investido. O que acontece muitas vezes, tá? As pessoas fazem o fechamento e não consideram esse saldo devedor. Aí quando você começa o mês, logo você já tem que fazer uma compra, já tem que repor, e ele fica oscilando, o seu capital de giro oscila. Num mês um pouco mais fraco, de repente, você já tem um saldo negativo, precisa repor, pega um movimento fraco, aí você desestabiliza. Então o ideal é que você sempre no fechamento calcule o seu capital de giro e automaticamente reponha ele, nem que seja em dinheiro. Aquele dinheiro fica à disposição da empresa para novas compras e reposições do seu estoque. Se você controlar seu capital de giro, nunca que você vai ter problemas, que eu vejo com frequência na internet, das pessoas que já não tem mais como repor os insumos. Então assim, eu vejo às vezes nos grupos, no Facebook, o pessoal falando, tá tão ruim meu movimento que eu não estou conseguindo comprar a mussarela, eu não estou conseguindo fazer estoque de nada. Isso porque a pessoa já queimou o próprio capital dela, o capital de giro, tá? Basicamente, embora a gente compreenda que às vezes a pessoa está passando essa situação porque está ruim o movimento, está vendendo pouco, esse problema, esse efeito, na verdade, causado é puramente má administração, tá? Então aqui, ó, não controlar capital de giro é igual automaticamente de má administração. E aí, se você quebrar, se você ficar em situação de dificuldade, embora tenha influência às vendas, basicamente, se você passar por esse problema, a culpa é má administração, tá? Então, por isso que eu enfatizo tanto a importância de saber administrar um negócio. Pizzaria não é só saber fazer a pizza, você tem que saber administrar. E dá muito trabalho mesmo, tá? Não é uma coisa fácil, não. Bom, o capital de giro, como eu já falei, tá? Ele não faz parte do fechamento da empresa. Quando você faz o fechamento mensal, aquele saldo que está lá faltando, ele não faz parte da empresa do fechamento, tá? Aquele que vai pagar as contas, pagar o seu prolabore e eventualmente calcular o lucro da empresa, que é o que a gente vai ter um foco, tá? Então, assim, eu não fiz ainda uma aula específica falando sobre o prolabore, vai ser uma aula que eu pretendo fazer bem próximo, tá? Porque é bem importante. Então você vai saber que o foco da sua pizzaria não é fazer o pagamento do seu salário, o foco é ter lucro, uma empresa que pagou todo mundo, pagou o dono, pagou todo mundo e ainda tem lucro, tem uma sobra de dinheiro que vai virar capital de investimento, tá? Então isso que vai ser o fechamento da empresa. Cuidado para não incluir no lucro, então, esse saldo aqui que foi calculado no capital de giro, tá? Toda vez que você tiver um aumento nas vendas da sua pizzaria, é possível que você tenha que aumentar o seu capital de giro, tá? Por quê? Porque você está acostumado a vender 20 pizzas uma noite. Para fazer 20 pizzas você precisa de X mussarela, X em cada ingrediente, no caso. Aí se você começa a vender 40, dobrou, aquele X que você tinha já não vai mais ser suficiente, tá? Você vai ter que fazer reposições com muito mais frequência. E fazer reposições com muito mais frequência também gera custos maiores, porque você tem que se deslocar muitas vezes e comprar, enfim. Então você tem que aumentar o capital de giro. É comum que as empresas tenham que fazer um investimento maior no capital de giro. E ele é diferente do investimento fixo, tá? Não confunda. Investimento fixo é quando você faz um investimento em algo que seja incorporado à sua empresa, uma máquina, enfim. Não é um investimento fixo. Você pode, de repente, fazer um investimento do capital de giro utilizando o lucro da sua empresa. Então, se sua empresa está corretamente administrada, pagou todas as contas, tem lá, paga o salário do dono e tem o lucro, né? Tem faturamento no final para ter lucro.
esse dinheiro que vai sendo acumulado como lucro da empresa, ele pode de repente ter um percentual dele, uma parcela dele, investido no capital de giro. Toda vez que você investe no capital de giro, ele aumenta também o valor do seu capital de giro determinado e volta para aquele cálculo lá que foi colocado na empresa. Eu falei isso por quê? Porque daí acontece que quando as vendas aumentam, as pessoas pegam no fechamento, em vez de ir lá fazer aquele cálculo baseado no valor inicial, que no nosso exemplo foi de 5 mil, ele fala, não, esse mês vendeu bem, então agora nós vamos passar a ter 7 mil no capital de giro. E aí ele já faz um aporte aí de 2 mil para o capital de giro automaticamente, tá? Não é o correto. Você faz o fechamento, apura qual foi o faturamento da sua empresa, e aí você pega desse saldo, aí você vai fazer então investimento em capital de giro. Não é investimento fixo, não confundam, tá? Bom, o segundo assunto, que é um pouco mais abrangente, é ficha técnica. Por que essa ficha técnica tem que ser feita, o que ela é, como que funciona? Então, basicamente é uma padronização do seu produto, padronização, tá? Primeira coisa, com referências exatas de composição, exatas, associada também à instrução de produção e tabela de valores de custos de insumos. Essa associação à instrução de produção não é obrigatória, tá? Quando você faz uma ficha técnica, não obrigatoriamente você vai fazer um padrão de montagem da sua pizza baseado diretamente no cálculo da sua ficha técnica. Não é para isso só que ela serve, mas é uma referência muito boa. Então, como você vai ter que dispor na ficha técnica tudo que vai na sua pizza e nas porções exatas, também fica muito fácil de você associar isso à instrução de produção, para quando você troca um funcionário da linha de produção, a sua pizza tenha sempre um padrão exato de montagem, tá? Então, assim, a minha pergunta por que criar a minha tabela, tá? Então, assim, o que eu queria que vocês comentassem aí, para quem já faz, quem não faz, ou quem não sabe fazer a ficha técnica, tá? Para quem não sabe fazer, essa é a aula, tá? Eu vou ensinar e vai ficar bem claro na sua cabeça de como que funciona a ficha técnica. Então faz esse comentário aí. Para que serve ela, tá? Para que serve a ficha técnica? Então eu acabei de falar lá em cima, tá? Que ela vai fazer a padronização, a referência exata da composição e automaticamente para que ela vai servir, tá? Primordialmente, poder precificar a sua pizza. Precificar corretamente sua pizza. Claro que ficha técnica não vai poder determinar preço de venda da sua pizza diretamente, tá? Isso por quê? Porque na ficha técnica você vai ter somente o custo fixo da sua pizza, aquilo que você usa de insumo, tá? Basicamente é aquilo que nós vimos no CMV. Então, com esse custo, você não vai poder determinar o preço de venda da sua pizza, porque tem outros fatores determinantes, que são os custos variáveis, que é água, luz, telefone, gás. Isso tudo tem que ser calculado à parte, para você incorporar, então, no valor que você tem da ficha técnica da sua pizza, dividido pela média de vendas, e aí você vai ter realmente o custo real da sua pizza, que vai incluir tanto os insumos, né, quanto também o seu custo variável da empresa. Então, precificar corretamente, tá? Ela serve para isso, mas ela não é o único dado que você vai precisar ter para precificar. Você vai ter que determinar o preço de venda da sua pizza, tá? Somando outros dados que você vai ter que coletar também, tá? Então aqui eu já praticamente expliquei, tá? Qual a relação com a precificação, tá? A relação é que você vai ter, tá? Você vai já conseguir, vai ter o custo fixo de cada pizza, tá? Com dados corretos, tá? Dados exatos. Isso porque a ficha técnica, diferente do CMV, vai te dar o preço de cada pizza, tá? Separadamente, não numa média. Então, se eu tenho uma pizza de calabresa, por exemplo, calabresa, ela tem um custo fixo de X, tá? Se eu tenho uma pizza, sei lá, de peito de peru, que é um ingrediente bem mais caro,
provavelmente ela tem um custo fixo de Y, provavelmente maior do que da calabresa. Então, basicamente, ele vai também te dar esse dado que o CMV já não dá, tá? O CMV vai te dar a média só. Mas aqui você vai ter o preço de cada pizza separadamente. E aí a relação com a precificação é direta, tá? Basicamente você vai, para precificar, você vai ter que utilizar os dados da ficha técnica somados aos custos variáveis dividido pela média de vendas, tá? No caso do período, eu ia escrever mensal, mas do período. Ou seja, eu vou ter o custo variável, então, água, luz, telefone, eu vou ter que dividir por quantas pizzas eu vendi no mês. Tá? E aí eu vou saber quanto que vai agregar de valor em cada pizza. E aí vai ser igual, tá? O valor de custos variáveis que eu tenho para fazer uma pizza de calabresa é o mesmo que eu tenho para fazer uma pizza de peito de peru. Isso porque ela consome o mesmo gás para assar, consome a mesma energia elétrica do que já está funcionando o seu negócio. Enfim, o salário dos funcionários, tudo isso vai ser dividido por igual pela média de vendas. Tá? Então aí que você vai conseguir precificar. Precificação eu vou abordar em outra aula também, tá? Então eu não vou mais me aprofundar em precificação porque é assunto para uma aula só disso, tá? Então basicamente nós temos essas utilidades, tá? O que falta então, eu já meio que falei isso, mas o que falta para precificar as minhas pizzas se eu já tenho a ficha técnica pronta, tá? O que falta? Falta calcular os custos variáveis e dividi-los, não tem acento, dividi-los pela média de produtos, no caso pizzas, vendidas no período. Tá? Mas como eu falei, precificação, assunto para outra aula, não vou mais me aprofundar. Como usar então a ficha técnica para estatística, tá? Como que eu vou utilizar ela? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a ficha técnica, tá, das minhas pizzas todas e pelo menos uma vez por mês eu vou, no caso, imprimir, eu vou falar, porque eu estou considerando que eu vou fazer essa ficha no computador, mas ela pode ser feita manual, tá? Eu vou pelo menos uma vez por mês imprimir ela, tá? E vou fazer o acompanhamento, tá? Acompanhamento das variações de custos fixos. Pronto. O que acontece? Nossos insumos são variáveis e a cada dia nós temos um preço diferente. Na mussarela, na calabresa, no presunto, tá? Essa variação é muito frequente. Acontece que um dia sobe a mussarela, mas baixa a calabresa, depois sobe a calabresa, baixa o presunto e tem essa oscilação no total. Eu vou fazer pelo menos uma vez ao mês o acompanhamento impresso ou escrito do resumo dos custos de cada pizza. Então assim, eu vou saber que minha pizza de calabresa, por exemplo, custou, tá? Custou X em janeiro. Depois a mesma pizza custou X mais 1 em fevereiro. Depois chegou março, ela baixou, então eu vou ter X menos 2 em março. Aí eu vou tendo essa variação mensal do preço, do custo fixo da minha pizza, tá? Isso eu vou saber quando que eu vou fazer alterações de preços no meu cardápio. Pronto, aqui chegou mais um erro comum, tá? Quando que as pessoas fazem alterações de preços no cardápio? Quando dá a ideia na mente. Ah, meu preço não atualizo faz um ano e agora é hora de subir. Será que é a hora de subir? Vai depender, tá? Vai depender de quanto você tá pagando pelos insumos da sua pizza, quanto que variou esse preço, e também vai depender de quanto você está tendo de variações no seu custo variável, tá? Então,
tudo isso vai compor dados para você realmente, quando tiver que fazer a alteração, que ele seja de uma forma embasada, não é uma forma aleatória. Todo mundo gosta de ganhar mais, tá? De aumentar a margem de lucro. Mas não é o foco, tá? O ideal na sua empresa é que você faça as alterações de preço no seu cardápio de uma forma estruturada. Então, se você programa para fazer essa alteração, tá? Ou alteração anual de preços, você vai ter que ter 12 relatórios de custos fixos para você ver qual foi o percentual de variação nesse período. Você vai ter que saber também os 12 relatórios, tá? Relatórios de custos variáveis e também na média, né? Por produto vendido. Para você ter o cálculo, então, se está na hora de subir ou não. O que acontece? De repente, em 12 meses, você tem um aumento de 10%, tá? Aumento nos insumos, ou seja, no custo fixo das pizzas. Então, de repente, em 12 meses, você observa aí 10% de aumento no custo fixo das pizzas. Só que suas vendas estão progressivamente aumentando e quanto mais você vende, teoricamente, menos custo variável você tem. Isso porque, por exemplo, se você tem um forno ligado e você assa 5 pizzas numa noite, e se você assar 30 pizzas, ele vai ter o mesmo consumo. Então seu custo variável começa a cair. E aí você observa uma redução, por exemplo, de 12%, tá? Então, uma redução aí de 12% no seu custo variável, que é um que nós não falamos ainda, tá? Nessa aula, que nós vamos falar em outra. Você tem uma redução no custo variável das pizzas, tá? Isso provavelmente causado pelo aumento de vendas. Ou também pode ser causado por outros fatores, tá? Você pode ter redução na energia, você pode ter redução, enfim. São vários fatores que podem influenciar. Aí eu pergunto para você, com 10% de aumento no custo fixo e 12% de redução, o que tem de dado aqui para você já olhar? Aqui, ao final do período, ou seja, um ano, que seria para você fazer o aumento, você tem o custo real da sua pizza diminuído, tá? Por incrível que pareça. E aí eu te pergunto, é a hora de reajustar? De repente não é a hora de reajustar, tá? Por quê? Porque, claro, hoje o cliente ele procura preço também. E aí você está fazendo tudo isso de uma forma coerente. Você tem um aumento no preço, no custo, né, fixo das pizzas, mas tem uma redução no seu variável. E aí um pelo outro aqui você está balanceado, você tem um custo real da sua pizza igual do ano passado. E aí você vai fazer o aumento? Talvez não. Tá? Seu cliente vai ficar muito feliz que você conseguiu segurar por mais um ano o valor da sua pizza. E possivelmente ele não vá provar do seu concorrente que de repente está vendendo um pouco mais barato. Então, basicamente, são esses dados que você vai analisar. Agora, nós vamos fazer uma ficha técnica. Eu vou falar na mão, tá? Na mão, depois eu vou explicar o porquê. Como que a gente faz a ficha técnica? Então, basicamente, você vai ter que saber o custo do insumo, tá? Por quilo, tá? Não tem como fugir disso. Então, se você tem lá mussarela, calabresa, você vai ter que saber o custo do insumo por quilo. Você tem que saber quanto utiliza de cada insumo na sua pizza, tá? Por quilo também. Você vai ter que saber quanto custa os produtos unitários inseridos na pizza, tá? Por exemplo, a caixa, se você trabalha com delivery, vai ter a caixa, não tem como você entregar uma pizza sem a caixa de papelão, tá? Você vai ter que saber, por exemplo, ovo,
tá? O ovo cozido é muito difícil que você faça por peso, ele vai ter que ter um custo unitário. Então você vai ter que saber, de repente uma pizza portuguesa, que é mais comum, leva ovo, você vai ver por unidade, tá? Você vai saber quanto custa uma unidade do ovo e vai colocar uma unidade, duas, quantas forem na sua pizza, tá? É isso, basicamente é isso, tá? Então, na prática, vamos falar de uma pizza simples, tá? Uma pizza de calabresa. Eu vou fazer rapidamente para você saber, tá? Como que vai montar uma ficha técnica. Isso eu vou fazer para você fazer na mão, tá? De repente você fala, ah, eu não sei nada de computador, tal, quero fazer isso no papel, na mão. Tranquilo. Vou falar de uma pizza de calabresa padrão regional meu, tá? Uma pizza que leva mussarela. O que essa pizza vai ter, tá? Aqui também eu vou inserir a massa, tá? Essa pizza vai ter uma massa, essa pizza vai levar molho, essa pizza vai levar mussarela, essa pizza vai levar calabresa, cebola, azeitonas, orégano e uma caixa, tá? Esses são os itens que compõem a minha pizza de calabresa, tá? Massa, ele é um item unitário. Eu já vou ter que fazer o cálculo para saber quanto custa uma única massa de pizza minha. Isso eu vou ter que bater uma receita, vou ter que dividir essa receita e ver quantas massas ela me rendeu, ver o custo que eu gastei para fazer essa receita e dividir por quantas massas deu. Aí eu vou achar o custo de cada massa, tá? Vou pôr exemplos hipotéticos aqui. Tá? Uma massa custa 90 centavos, tá? Aqui eu vou adicionar mais uma unidade, e aí custa 90 centavos. Aqui ele mudou, é uma unidade, tá? Molho, vamos supor que eu use 0,50, tá? Quilos, tá? Isso por quilo. E aí vamos supor que o molho, tá? O quilo dele está custando na faixa de R$3, tá? Quanto que custa 50 gramas então desse molho? Se o quilo está custando R$3, eu preciso saber quanto que custa 50 gramas dele. Então é fácil, tá? Se eu tenho R$3 por quilo, eu vou dividir por 1000 gramas, que é a quantidade de 1 quilo, tá? Tenho esse valor por grama, e vou multiplicar pela quantidade de grama que eu uso, tá? Ou seja, eu tenho um custo aqui de 15 centavos do molho. Mussarela, tá? Vamos supor que eu tenha 300 gramas de mussarela numa pizza, tá? Eu tenho, vamos supor, um custo hoje de R$17 no quilo da mussarela. Vou dividir por 1000, tá? Para saber o preço de cada grama dela. E aí eu vou multiplicar pela quantidade de grama que eu tenho na pizza. 17 vezes a gramatura que eu utilizo na minha pizza toda, R$5,10, tá? Tô fazendo bem rascunhado aqui mesmo, não tô utilizando fórmulas, Excel, nada, que é para a pessoa conseguir realmente realizar isso, nem que seja no papel, tá? Calabresa, a mesma coisa, tá? Quanto que eu vou utilizar de calabresa aí na minha pizza? Lembrando que eu tô fazendo tudo exemplos hipotéticos, não vai copiar essa ficha aqui para fazer uma pizza sua, porque vai dar errado, tá? Calabresa, vamos supor que tá R$15 o quilo da minha calabresa, tá? Divido por 1000, saber o preço de cada grama, multiplico por 300 gramas. R$4,50, tá? É isso que eu vou gastar de calabresa. Cebola, tá? Aí já entra o primeiro item importante, tá? Fator de redução. Se você paga na cebola R$5 o quilo, R$5 por quilo, tá? O que você vai ter no final? Tá? No final você vai ter uma redução quando descascar essa cebola. Tá? Você vai ter que calcular qual é a redução em percentual. Tá? Então, se você tem 1 kg de cebola, quando você processa ela, vamos chamar, fatia tudo, ela se tornou, tá, 800 gramas. Então, aí você vai ter o custo, na verdade, de R$5 para cada 800 gramas de cebola
processada. Então ele sofreu uma redução, tá? Qual foi essa redução de 1 kg para 800 gramas? 20%. Tá? Você perdeu 20% do peso dela fazendo o processamento. Então você vai ter que calcular o fator de redução. Basicamente, se sua cebola então custou R$5 o quilo, tá? Vou dividir por 1.000 gramas, aí você faz vezes 800 gramas, que é o que ela rendeu, tá? Não, perdão. Se você tem R$5 o quilo da sua cebola, a verdade é que com R$5 você só tem 800 gramas de calabresa pronta, tá? Então você tem R$5 para 800 gramas. Então eu vou pegar R$5 e vou dividir por 800, não mais por 1.000, que é o quanto você tem. Tá? Aí você tem esse preço por grama. E aí o preço do quilo da sua cebola realmente é R$ 6,25. R$ 6,25. Como que eu chego a esse cálculo mais fácil, tá? Eu aumento 20% no valor dela, tá? Só que como é um cálculo inverso, se eu colocar 20% nos R$5, ele vai dar somente R$6, tá? Mas quando eu faço o cálculo da maneira que eu fiz aqui, ele vai dar o valor real, pela matemática mesmo da coisa. Então como que eu vou chegar? Se eu tenho esses 20% de redução, eu vou pegar R$5, que é o preço do quilo lá no mercado, tá? Eu vou saber que ele me rende 800 gramas. Então eu vou dividir R$5 por 800 gramas, que é o valor, a quantidade real que eu tenho, tá? Tem o preço do grama, e aí eu multiplico novamente por 1.000, considerando essa perda. Eu acho R$ 6,25, que é o custo do quilo real da minha cebola, tá? E aí quando vai para pizza eu vou ter, sei lá, 100 gramas de cebola, acho que não chega a 100 gramas, vamos pôr 50 gramas de cebola, tá? Eu tenho R$ 6,25 por quilo, porque eu já considerei a perda, vou dividir por 1.000, tá? E vou multiplicar pelos 50 gramas que eu tenho na minha pizza, ou seja, eu tenho um custo aí de, deixa eu colocar aqui que eu tenho 50 gramas, eu tenho um custo de cebola na minha pizza de 31 centavos, vou colocar 0,32 centavos. Tá? Esse é o custo real. Então aqui ó, nós temos o fator de redução. Alguns insumos vão ter fator de redução, outros não. Então a cebola foi calculado assim, tá? Azeitona, vamos supor que a gente gaste aí 30 gramas de azeitona. Quanto custa 30 gramas de azeitona, tá? Vamos colocar que tá R$30, 2 quilos da azeitona, ou seja, R$15 o quilo. Eu vou dividir por 1.000 e vou multiplicar por 30 gramas. A azeitona custou 45 centavos. Tá vendo como parece pouco, mas tem um custo, tá? Então vamos de novo só para calcular exatamente. R$15 o quilo, eu tenho esse valor por grama, e eu vou utilizar 30 gramas, 45 centavos. Tá, orégano vamos colocar que a gente gaste 10 gramas só. Quilo do orégano vamos colocar R$30, vou dividir por 1.000 e vou multiplicar por 10, que é o que eu uso só. Mais 30 centavos de orégano de utilização. A caixa ela é unitária, tá? Caixa tem só uma unidade e ela custa para mim, de repente, R$1,75. Pronto, aqui eu tenho calculado então na mão a ficha técnica da minha pizza de calabresa. Agora basta a gente somar esses valores, tá? Então assim, estou ensinando bem a grosso modo mesmo, para você fazer na mão, tá? E não tem mais desculpa para não fazer isso daqui. Agora eu vou utilizar então a calculadora, 90 centavos, mais 15 centavos, mais R$5,10 da mussarela, mais R$4,50 da calabresa, mais 32 centavos da cebola, já com o fator de redução, 45 centavos. Não, peraí. 45 centavos da azeitona, mais 30 centavos do orégano, mais R$1,75 da caixa. Olha o custo fixo da minha pizza de calabresa nesse padrão, R$13,47. Pronto. Eu sei que se eu pegar essa pizza com essas quantidades e eu querer vender essa pizza a R$10, pronto, eu estou pagando para trabalhar somente considerando insumos, fora que eu não coloquei aqui em cima disso os custos
variáveis da empresa, tá? Não coloquei. Então pensa bem, tá? Já começa a te dar parâmetros aí bem legais para você ter a primeira base da precificação. Então, aqui nós fizemos a ficha técnica da nossa pizza de calabresa. Então, por que eu falei que é possível linkar com o padrão de montagem? Porque aqui eu consigo dispor numa tabela o quanto vai de cada coisa nessa pizza. Eu vou ter uma massa, vou ter 50 gramas de molho, 300 de mussarela, 300 de calabresa, 50 gramas de cebola, 30 gramas de azeitona, 10 de orégano em uma caixa, tá? E aí eu vou fazer isso para todas as pizzas. O fator de redução é uma coisa bem importante, tá? Porque ele vai ter em vários insumos. Então, frango, carnes em geral, bacon, tudo praticamente que for, vou chamar de cozido, tá? Ou assado, que seja, ou preparado antes, vai sofrer reduções. Tá? Então vamos usar o frango de exemplo, tá? Frango. Se o quilo do peito de frango tá R$10, tá? R$10 o quilo. Como que você vai calcular o custo real dele, tá? O fator de redução? Você vai cozinhar ele e vai ver de 1 quilo quanto realmente você terá de frango cozido, tá? Então você coloca 1 quilo de frango na panela e cozinha. Desfia e pesa a quantidade obtida. Aí você já vai conseguir localizar o percentual de redução, tá? Percentual de redução. Aí você vai ver que o frango, na verdade, não te custa R$10 o quilo. Ele vai custar bem mais, tá? Eu te digo que o percentual de redução de um frango que vai para o cozimento é em torno de 30%. A 30%, a grosso modo, o cálculo você sabe que ele é diferente, mas a grosso modo, se eu colocar 30% em cima dos R$10, ele vai já logo para R$13 o quilo, tá? Então ele não custa mais 10. Se você põe na sua ficha técnica R$10 o preço que você paga do frango cru, você está errado, tá? Se você ainda tempera esse frango, tudo que você adicionar nessa panela, você vai colocar 1 quilo de frango, vai colocar tudo lá e você vai adicionar nesse cálculo do frango. Então você vai ter realmente o quanto custa o quilo do seu frango para pôr na sua ficha técnica. O bacon, mesma coisa, tá? Eu falo porque bacon, normalmente, as pessoas dão uma pré-assada ou até uma pré-fritada nele, para ele na pizza não ficar cru. Tá? Às vezes a cocção do forno não dá conta de deixar um bacon no ponto. Eu mesmo utilizo. Eu pré-asso o meu bacon, ele solta muita gordura, derrete, então o fator de redução dele é de 30% para mais, tá? Então o preço do quilo que você paga não é o real. Então o fator de redução é um pouquinho mais chato de calcular, tá? Mas você sabe fazer agora a ficha técnica na mão. É imprescindível que você faça isso. Se você vai fazer na mão, pelo menos uma vez por mês, você vai ter que ter o dado que é pizza de calabresa, custo fixo igual a isso. Todo santo mês você vai ter que fazer novamente esse cálculo, isso porque seus insumos vão variar de preço, tá? Então você sabe, pizza de calabresa, custo fixo em setembro de 2019. Aí você vai fazer esse cálculo de novo em outubro, em novembro, em dezembro, e aí você vai ter então esse parâmetro do custo fixo, quanto que ele está aumentando para você mensalmente, tá? Então para isso que serve a ficha técnica. Agora então, para encerrar essa aula, eu quero encerrar com a melhor notícia que você vai receber. Eu fiz então uma planilha que é a ficha técnica completa para que você só preencha com os dados das suas pizzas e tenha todo esse cálculo de uma forma automática. Essa planilha, na verdade, eu estou terminando de formatar ela, de finalizar. É uma planilha que eu criei totalmente para disponibilizar para vocês que acompanham o Clube da Pizza. E como ela ainda não finalizou, eu não estou disponibilizando imediatamente agora no final dessa aula, mas eu vou disponibilizar para todo mundo que estiver cadastrado no site clubedapizza.net. Então se você quer ter acesso a essa planilha, tá? Vai ser gratuita, 100% gratuita. Você entra agora lá no nosso site clubedapizza.net,
você se cadastra, vai cadastrar lá o seu melhor e-mail, aquele que você verifica com frequência, e eu vou mandar para você assim que ela estiver finalizada, tá? Nos próximos dias, já essa planilha pronta para você utilizar. Eu vou mostrar como que ela funciona. É importante que você utilize então o e-mail que você tem acesso frequente, tá? Fica de olho no seu e-mail também, porque às vezes, como ele é mandado para todos os usuários que estão cadastrados, e são bastantes, às vezes ele vai direto para o lixo, tá? Ele é considerado como spam. Então fica de olho lá na sua caixa se você se inscreveu e não recebeu. E eu vou mostrar aqui como que funciona então essa planilha que eu desenvolvi. Aliás, estou terminando de formatar. Basicamente, nós temos a primeira tabela, que ainda está sem formatação. Nessa primeira tabela aqui, eu tenho todos os insumos possíveis das minhas pizzas. Então, alho frito, azeitona, bacon. Aqui, eu vou inserir o dado de quanto vem na embalagem. Ou seja, uma embalagem de alho frito, aqui eu utilizo, vem com 500 gramas. E eu pago R$12 na embalagem. Automaticamente, essa tabela vai calcular que o alho frito tem um custo de R$24 por quilo. Isso serve para todos os insumos e ele também tem a coluna do fator de redução. Por exemplo, bacon. Minha embalagem vem com 2 kg, custa R$29 e ele reduz 30% quando eu faço a pré-cocção dele antes de ir à pizza. Aí a tabela me retorna que o quilo do bacon está R$20,71. Essa primeira tabela, então, é onde você vai alimentar os dados para que suas pizzas tenham um cálculo automático. Na segunda tabela aqui, tenho 50 fichas para 50 sabores de pizza. Na ficha número 1, eu vou preencher uma para vocês verem como funciona. Eu coloco o sabor, tá? Ele vai considerar o tamanho de referência de 35 centímetros e agora eu vou fazer a composição dessa pizza, que vai nela. Tá? Primeiro vai uma massa, quantidade 1. Após a massa eu venho e adiciono um molho. Tá? Todos esses ingredientes estão já lá na minha tabela com o custo de cada um. Então eu uso 80 gramas de molho, então 0,080 quilos é a gramatura de molho que eu utilizo. Aí eu venho aqui e procuro a mussarela, que está por ordem alfabética. Mussarela, minha pizza leva 400 gramas. Depois eu tenho tomate em fatias, também considero que tem um custo, eu vou usar 80 gramas de tomate. Opa, deu 800 aqui, 80 gramas de tomate. Depois eu tenho azeitona, tá? Tenho 50 gramas de azeitona. Aí eu vou pôr o orégano, que eu utilizo também na pizza. Orégano, eu tenho 10 gramas de orégano. Finalizada, então, ela tem uma caixa, que é a que vai para o cliente. Então aqui, tá, opa, azeitona deu 500 gramas, é 50 o correto, atualizando. Aqui ele já me retorna qual é o custo fixo da minha pizza de mussarela, baseado nos preços que eu alimentei ali, nessa primeira aqui, tá? Eu só inseri os insumos, valor de embalagem, peso de embalagem, fator de redução. Aqui ele já me retorna o preço dessa pizza de mussarela. Então eu vou fazer isso para mussarela, para calabresa, para portuguesa, cada ficha vai ser correspondente a um sabor. De maneira que, se hoje tá na minha tabela aqui eu tenho a mussarela adicionada custando R$16,39, se eu for comprar ela estiver custando R$12, por exemplo, ela sofreu uma redução, olha o custo da minha pizza como baixou, simplesmente por ter atualizado o preço da mussarela. E ele faz esse cálculo automaticamente para você. E aqui eu tenho uma última planilha que são os resumos de todos os sabores que eu for adicionando. Então, como eu só fiz a primeira, que é a mussarela, ele já preencheu para mim que o sabor é de mussarela, que o custo é R$9,64. Para que serve esse resumo? Eu venho aqui, final do mês eu imprimo, ou início do mês, quando eu for fazer o período, ele vai imprimir essa coluna com o resumo dos custos fixos de cada sabor. Então a mussarela 9,64 vai ter tudo que eu inseri. Eu imprimo essa tabela e marco que foi do mês de setembro, por exemplo. Aí em outubro eu faço de novo, novembro, dezembro, e assim eu tenho os dados de todos os meses que eu vou precisar para fazer os reajustes de cardápio. É uma tabela bem completa, essa tabela ela é criação minha, eu estou programando, desenvolvendo ela dentro do Excel para você utilizar.
Então, lembrando que ela vai estar disponível gratuitamente para todo mundo que acompanha o Clube da Pizza. Basta você estar cadastrado para poder receber. É a única maneira que eu tenho de ter um contato direto com você é quando você coloca lá seu e-mail e também mantém a frequência para estar olhando esse e-mail para a gente poder ter esse contato. Então é por lá que eu vou enviar a tabela a todo mundo que se interessar. A vantagem dessa tabela é que, uma vez preenchida todas as pizzas, com todos os ingredientes e a quantidade deles, basta você atualizar o preço na tabela principal, tá, no custo dos insumos, e ele vai recalcular todas as pizzas que utilizam aquele ingrediente automaticamente. Então, o maior trabalho que você vai ter vai ser preencher a primeira vez de cada sabor seu com a quantidade de cada ingrediente. Depois você vai atualizar o valor que você está pagando pelos produtos e ela vai te dar todo o cálculo. Vai economizar um trabalhão de fazer essa ficha à mão. Imagina você toda vez fazer de cada sabor uma ficha à mão e acompanhando. Enfim, é bem completa, tá? Acredito que seja aí uma das melhores fichas que você vai encontrar pronta na internet somente para utilizar. Então fica ligado, se cadastra lá no nosso site e aí você vai receber em alguns dias, assim que eu terminar de formatar ela, falta pouca coisa, eu já vou estar disponibilizando. E eu vou encerrar então aqui essa aula, tá? Espero que você tenha gostado e eu vejo você provavelmente aí na próxima semana, na aula número 3 que nós vamos abordar.